Hoje vamos meditar numa passagem de Marcos 10, do 46 ao 52, e vamos ver a diferença entre a cegueira espiritual e a cegueira física. É uma situação paradoxal que é demonstrada inclusive nesta passagem. Chegaram a Jericó. Ao sair dali, Jesus, seus discípulos e numerosa multidão estava sentado à beira do caminho, mendigando. Bartimeu, que era cego, filho de Timeu, sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-te, ele te chama. Lançando fora a capa, o cego ergueu-se de um salto e foi ter com ele. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: Que queres que te faça? Rabone, respondeu-lhe o cego, que eu veja. Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Como eu tinha mencionado, uma situação completamente contraditória. Como podem os apóstolos tratarem aquele cego daquele jeito, não permitindo que ele se aproximasse de Jesus? É muito simples. Naquela época, doença significava condenação. Doença significava que aquela pessoa não estava abençoada. Existiam vales de leprosos, lugares onde os doentes eram completamente segregados. E os cegos, mudos, coxos também eram completamente discriminados. Aqui no caso, o cego Bartimeu percebe o que os outros não veem, porque os apóstolos eles também estão na caminhada. Vocês vão ver Judas Iscariotes traindo Jesus, vocês vão ver o primeiro Papa negando Jesus, inclusive dando a ideia para Jesus para que ele não vá para a cruz, para que ele não se entregue para os romanos, que era completamente contrário à missão que Jesus teria que executar, missão dada pelo próprio Deus Pai. Nós vamos ver aí várias incongruências, várias limitações dos apóstolos, porque eles também estão aprendendo. E aqui nós temos um ensinamento muito importante, que os doentes não são condenados. A doença não significa falta da graça, falta da bênção de Deus. Ela acontece e pode, inclusive, ser uma escada para bênçãos maiores. Podem ser ocasiões para a purificação daquelas pessoas, mas em nenhum momento indicam cabalmente condenação, falta de graça. Muitos doentes estão carregando as cruzes, estão fazendo dentro da comunhão dos santos um papel de redenção de muitos outros irmãos. É o que chamamos de corredenção. Sobre a comunhão dos santos, sobre teologia da reparação, vou deixar links na descrição. Não deixem de assistir. Percebemos, inclusive, que o cego enxerga aquilo que outros não veem. Jesus é chamado por Bartimeu de filho de Davi. Trata-se de uma confissão messiânica. A fé de Bartimeu é penetrante. Ele não tem olhos, ele não está vendo fisicamente, mas ele enxerga algo muito mais profundo na seara espiritual, na seara profética. Esta cura, inclusive, cumpre várias profecias sobre o próprio Messias, como está lá em Isaías. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres. O Messias cura fisicamente, mas principalmente abre os olhos daqueles que não estão entendendo o caminho da salvação, a lei do amor, a lei que o próprio Senhor Jesus veio anunciar. É Ele que abre os corações, permite que as pessoas caminhem, deixem de ser coxas, se é que essa palavra existe, e possam
trilhar realmente o caminho da salvação. Por isso Jesus é chamado, ele próprio se auto-intitula assim, como o caminho, a verdade e a vida. O cego faz uma confissão messiânica. Jesus é o descendente legítimo de Davi, anunciado e esperado, como vemos em Jeremias. Dias virão, oráculo do Senhor, em que farei brotar de Davi um rebento justo, que será rei e governará com sabedoria, e exercerá na terra o direito e a equidade. Vemos aqui claramente uma profecia que aponta que um descendente de Davi será o Messias, o Filho de Deus prometido, que irá libertar toda a humanidade, libertar todos aqueles que creem e confessam o poder salvífico e redentor de nosso Senhor Jesus. Apesar das pessoas repreenderem Bartimeu, Jesus aceita a confissão, que inclusive é repetida. Por isso, meus irmãos, não sejamos desonestos quando afirmamos que as rezas, aquelas orações recitadas, são algo herético, pagão. A repetição de amor, sendo feita com concentração, com perseverança, é sim ouvida pelo próprio Senhor Jesus. Por 2 vezes, o cego Bartimeu proclamou que Jesus era o filho de Davi e foi ouvido. Também a oração do Pai Nosso é uma reza e realmente só se torna eficaz quando ela é feita com amor, com concentração, com devoção. Toda oração, seja ela pessoal, improvisada ou recitada, decorada, se não for feita com profunda devoção, com concentração, piedade e amor, se torna completamente vazia. Reflitamos sobre isso. Jesus confirma a fé do cego e a confirma como legítima. Inclusive, o cego o chama de Rabone, meu mestre, mestre. Ele declara o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E no verso 50, nós vemos ainda a confiança deste discípulo, que acaba se tornando automaticamente discípulo de Jesus, quando ele lança fora a capa. A capa do cego naquela época protegia, por exemplo, o próprio cego de moscas, protegia os seus pertences, ele poderia assim se proteger de uma forma que ele não fosse assaltado. Era uma forma de proteção. E quando o cego lança fora a sua capa e vai ao encontro de Jesus, ele está declarando através dos seus gestos que Jesus é o Senhor de sua vida, que Ele é o Deus de sua vida, que Ele sim o protegerá de todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. É uma confissão do senhorio de Jesus, uma confissão pessoal, uma entrega que o cego Bartimeu faz diante de Jesus, entregando a sua vida por completo ao Deus de nossas vidas. Percebemos desta forma que do versículo 47 ao 52, através de todas essas ações, da sua declaração, de confessar que ele era seu mestre, que Jesus era seu mestre, de lançar fora a capa e de se aproximar de Jesus e ser curado através do próprio Senhor Jesus, percebemos através dessa série de ações do cego Bartimeu que ele foi realmente um homem de fé, um homem que se abriu à iluminação do Espírito Santo e que, como vimos aqui no 52, a partir daquele momento se tornou discípulo, recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu abandona a velha vida e se entrega a Jesus, passa a ser um seguidor do caminho. Os discípulos de Jesus naquela época eram exatamente chamados de seguidores do caminho. Desta forma, percebemos aqui um exemplo maravilhoso daquele que deve seguir a Jesus, sendo realmente alguém que confia em Jesus
e não apenas aquele que acredita simplesmente, mas aquele que acredita, que adere a Jesus Cristo e que segue fielmente o Mestre da vida, seguindo os 10 mandamentos e praticando as boas obras. Que este exemplo maravilhoso de Bartimeu possa nos iluminar e nos ajudar a abandonarmos a cegueira espiritual, que é muito mais nociva do que a cegueira física, porque a cegueira espiritual que os apóstolos demonstraram neste momento pode nos levar à perdição eterna. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.